Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, tudo bem? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos. Gabriel, aquele moço de camisa vermelha lá que você tem que conversar, ó. Tá? Tudo bem, irmão, não se assusta não, o Gabriel vai falar com você depois. Tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Muita gente chegando atrasada aí, vou começar a cobrar o pessoal que está chegando atrasado aí. Brincadeira, hein? 8 horas, vocês não chegaram. Não, falta 5 ainda, desculpa, eu que estou adiantado. Tem mais 5 ainda. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. Qual vocês querem primeiro? A ruim é que o Gabriel trouxe o computador errado, não tem Bíblia hoje. A boa é que vocês vão poder ler a de vocês. Viu? Eu aviso sempre, traga a tua Bíblia. Não trouxe, levou hoje. Né? Vai aprender, na próxima você vai trazer. Se você tiver aplicativo no teu telefone e tal, você pode abrir também, tá tudo bem, tá? Não tem problema. A gente vai ler um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no verso de número 22, por favor. Mateus 14, 22. Glória a Deus. Jesus é bom. O som está sem funcionar aqui desse lado, mas o Gabriel já está arrumando aí, tá? Já vai funcionar aí. Já vai ficar melhor. Faz parte, né? Esse negócio de montar, desmontar, sempre acontece isso aí, né? Então vocês não se importem que nós já estamos acostumados já, né? Esse equipamento meio sofisticado demais é meio temperamental, né? Às vezes ele não quer funcionar e... faz parte, né? Faz parte. Mateus, capítulo 14. Vamos lá. O verso de número 22. Todo mundo achou aí? Posso ler? A minha Bíblia diz assim, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, 23, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, 25, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o filho de... És verdadeiramente o filho de... Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento e o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada do céu aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Papai do céu, peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem uma passagem que fala sobre algumas coisas extraordinárias que Jesus fez. Jesus
depois de ter pregado na montanha, ele operou ali um grande milagre. Deixa eu colocar meu óculos para eu ver vocês. Um grande milagre. O milagre da multiplicação de pães e peixes. Tinha muita gente, você já sabe disso, né? Segundo a Bíblia, perto de 5.000 homens, porque a Bíblia se referia somente a eles, mais as mulheres, mais as crianças, né? Então tinha bastante gente. Jesus então opera ali um grandioso milagre, fazendo com que aquela pouca comida que eles haviam conseguido dentre um dos participantes, desse para que todo mundo comesse, e ainda sobrou ali muitos cestos, diz a Bíblia, cheios, né, de pães e peixes. Depois que todo mundo comeu, todo mundo se fartou, era final da tarde, mais ou menos 6 horas da tarde, boquinha da noite já. Aí Jesus chamou eles e disse o seguinte: ó, entra no barco e vai indo na minha frente. Eles iam para o outro lado do mar, né? Que você sabe que não é um mar, é um lago, mas você já sabe disso. Só que ele é bem grande, ele é água salgada, então ele simula um mar. Aí não é, é um lago. E ele então dá esse ordenamento para os caras, diz: ó, sobe todo mundo no barco aí, vai caminhando, vão navegando. Vão navegando, né? Desculpa. Vão navegando. E vão navegando aí, que daqui a pouco a gente se vê. A Bíblia então diz que eles sobem no barco e vão no remo, né? Vão no remo atravessando o mar. Mas aquele dia o clima, o tempo estava meio difícil. O vento estava forte. E só quem já remou um barco contra o vento sabe o que eu estou falando. Né? Que você dá 2 remadas para frente e vem 3 para trás. Eu ia falar um inferno. Né? E quando você está longe, irmão? Alô, agora deu. E quando você está longe, você não tem noção. Tipo, você está 2, 3 quilômetros de casa para chegar em casa. E aí você está contra a maré está correndo para baixo e você está voltando a pescaria subindo. Aí estragou o motor do barco. Aconteceu isso comigo várias vezes. O pastor morou em Guaraxaba durante um tempo da minha vida, quando eu era guri, né? Então a gente descia o Rio Sungui para pescar lá na Ilha Rasa. Né? Acho que uns 6, 7 quilômetros mais ou menos que dá. E depois para voltar, nós tínhamos um motor de 25, bom, vinha rápido, né? Uma lancha de 6 metros, um barco de alumínio, vinha tranquilão. Mas normalmente nosso motor era velho, dava BO no meio do caminho. E aí para você voltar no remo, irmão, não vai. O que nós fazia? Pegava a corda da poita, que é a âncora, soltava a âncora, amarrava, ia nadando até a beirada do rio e vinha andando no barranco e puxando o barco. Porque no remo não vai. Você não tem noção. É muito pesado, você cansa, sua, teu braço fica mole, você vai em 2, né? E não vai, cara. É muito difícil. Eu fico imaginando, coitado dos meninos fazendo isso no mar. Eu não sei se você já foi pescar no mar, você já teve a infeliz ideia de ir pescar no mar, né? Infeliz ideia, né? A última vez que eu fui, eu voltei acho que uns 3 quilos mais magro, porque eu vomitei tanto, né? Tanto que quando eu voltei, acho que eu achei que eu tinha perdido meu intestino no meio do caminho, né? Eu achei. Porque foi um troço absurdo, né? Mas enfim. E quando os caras falam assim, quando você tá mareado, tá vomitando, você pula na água, dá uma nadada, né? Ah, irmão. Falei, deixa, eu vou pular. O barco tava apoitado na beirada da ilha, pulei na água, o mar fez assim, ó. Levou eu lá, irmão. Uma maré puxa você e daí para voltar, nadando. Aí a gente já tá velho, não tá mais acostumado a nadar, né? Daí já dá cãibra numa perna, você boia, né? Nós temos as manhas, né? Deu cãibra numa perna, aí você boia, fica boiando, estica a perna, pega no dedão e fica, solta. Aí você vira, vai nadar, dá cãibra na outra. Aí você boia, e cada vez que você boia, a água faz assim, ó. E leva você lá. Não é fácil, o mar é um lugar difícil de você lidar, né? Tem que gostar muito desse negócio aí para você ir para essas coisas, né? Enfim.
Então eu sei o que eles passaram para atravessar aquele lugar, porque é um lugar grande, comprido. Né? Me parece que, não sei se era 8, 9 quilômetros, não sei, é longe para atravessar de um lado do outro. E os caras ali, Jesus então mandou eles sair, 6 horas da tarde, e Jesus sobe o monte para orar. A Bíblia diz que ele fica até a 3ª vigília da madrugada, que é perto das 2 horas da manhã. Quando Jesus sai 2 horas da manhã, tá um vento, onda grande, e os caras desesperados no barco. E não era um barquinho pequeno, era um barco grande. Um barco grande. E a Bíblia diz que Jesus ele vem andando por sobre as águas. Né? De boa. Jesus era safo, né, irmão? Nada de remo, só para dar nas costas dos outros, né? Senão, não. Jesus veio de boa. E a Bíblia diz que eles não estavam muito longe. Porque eles não tinham conseguido navegar por causa da tempestade. E já era de noite. E daí não tem uma alma viva. Né? E você na estrada de carro, na tempestade, já é difícil. Você imagina você no meio do mar. Né? Assim. Porque quando você está de boa ainda, né? Você está... Né? Agora, quando você imagina você assim, ó. Não acho que não dá risada, você vai ver, você. Vai no cruzeiro pra tu ver. Eu não vou me convidar, não. Eu cruzeiro tô fora. Mas eu posso morrer na queda do avião, mas afogado no navio, não. Essa aí, não. Não vai me pegar nesse negócio aí, não. Aí não, não vou, não gosto. E os caras ali ferrados, irmão. E Jesus vem andando, perto das 2 da manhã, ou 3, mais ou menos. E os guris estão lá no meio daquela tempestade, né? Terrível. Remando, remando, e o vento empurrando eles para trás. Né? E eles conseguem enxergar Jesus vindo. Mas a gente precisa entender as circunstâncias, né? Para a gente poder entender bem o texto. Estava muito escuro, muito vento, né? Muita chuva. Então, os caras, por mais que fossem pescadores experientes, eles estavam com medo. E aí você imagina, né, que situação inusitada. Você no mar, no barco, chuva, um ermo de um sertão, tudo fechado, você não vê estrela, você não sabe onde você está. Não tem como você se localizar, você só continua remando meio no rumo, mas o barco pode ter virado, você está remando para o outro lado, você não sabe, você está perdido. E de repente eles veem um cara andando, e você fala assim, cara, será que eu estou tão perdido que eu estou na orla? Porque o cara está andando ali no escuro, não dá para ver. Você vê o... E tem alguns textos que dizem que eles achavam que era um fantasma. Eles ficaram tão assustados porque eles acharam que era um fantasma. E eu acho que se fosse eu ou você, nós pensaríamos exatamente a mesma coisa. A gente ia achar que era um fantasma. E ele estava de longe. Não é? Jesus vinha caminhando de longe e pelo jeito vinha andando rápido. A Bíblia diz que quando eles o avistam, a gente tem em Marcos e tem em João também essa passagem. Em Marcos e em João não fala sobre Pedro andar sobre as águas, só que em Mateus. Mas é o mesmo texto, tá? É o mesmo texto, eu já expliquei isso para você, escrito por pessoas diferentes, né? Então a gente vê por uma perspectiva diferente. Então quando você lê os outros textos em Marcos e em João, onde não fala sobre Pedro descendo as águas, né? Não é que é outro, é diferente, tá? Então, Pedro olha para Jesus, Jesus lá longe e grita, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá andando até aí. Por quê? Que Pedro pensou? Pedro pensou, se Jesus está andando em cima da água, por que eu não posso? Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele, você já pensou isso? Hã? Você já pensou isso, irmão? Sim ou não?
Você já viu uma pessoa doente, você olhou para ela e falou assim, cara, mas se Jesus orava e curava todo mundo, por que eu não posso? Você nunca pensou isso? Hã? Cara, se Jesus orava e multiplicava o peixe, se Jesus orou na água e virou vinho, por que eu não posso fazer isso também? Eu tenho fé? Você nunca entrou nessa vibe aí, irmão? Errada? Não? Uma vibe errada essa aí. Por quê, irmão? Porque o dia que você achar que você está com tanta moral quanto Jesus tinha, cara, você está no mato. Eu sei que Jesus disse, né? Os teólogos gostam de usar os textos a seu favor, né? Mas Jesus disse que se eu cresce, eu faria as mesmas obras que ele fez. E ele disse que ele, como ele ia estar lá no céu intercedendo por nós faríamos outras obras ainda, o quê? Maiores. O que seria maior do que orar por um cego de nascença para o cara enxergar? O que seria maior do que você orar por um aleijado todo torto e quebrado e o cara levantar e sair andando? O que seria maior, irmão, do que você morrer e ressuscitar? Eu já contei para vocês a história de, acho que é 1380, um rei, eu não me lembro, mas eu acho que é na Espanha, se eu estiver errado, peço que você me perdoe, faz muito tempo que eu li isso, e eu posso estar enganado, mas eu acho que não estou, eu acho que é na Espanha, um rei cristão, e começou a andar um cara lá dizendo que era Jesus. Aqui tem o Henri Cristo, né? Não tem? Quem conhece o Henri? Levanta a mão. Tem o Henry, né? Apareceu um Henry lá naquele tempo também. Sempre teve esses caras aí, né? E o cara dizia que era Jesus. Barbudão, deixou o cabelo meio crescido e tal, né? Meteu uma túnica e começou a arrastar multidões atrás do cara. E aí os súditos chegaram para o rei muito crente, chegaram para o rei e disseram assim, cara, Jesus está aí. Ele, é? É, Jesus. Tá todo mundo dizendo que ele é Jesus, mas ele faz uns milagres? Não, diz que o cara faz uns milagres lá. Então chama ele. Chamaram o cara. Na presença do rei. O cara veio na presença do rei. E o rei disse, quem é você? Ele disse, eu sou Jesus, filho de Deus. É mesmo? Sou. Ele chamou os guardas e falou, prende ele. Tá louco? O que você vai fazer? Eu vou pregar você na cruz, vou te matar e vou pôr você na tumba. Se você ressuscitar daqui 3 dias, eu acredito em você. Isso é história que eu estou te contando, é verdade? Olha para quem está ao teu lado e pergunta para ele, tem certeza que você quer ser igual a Jesus? Pergunta para ele. Você tem certeza que você quer ser igual a Jesus? Manda para ele aí, irmão. E tem uns irmãos que viajam na maionese, né? Eles viajam, né, irmão? Fala sério comigo. Os caras viajam na maionese, irmão. Não é porque você sabe a receita do pão, vaso, que você vai fazer um pão igual a tua avó fazia. Jamais vai ser igual. Porque a mão dela não é tua, cara. Entendeu, irmão? Se você não tiver uma mão boa, não rola. Ah, eu sei, vou fazer igual. Cara, igual não faz. Pode ser melhor ou pior, mas igual não. Igual não. Mas Pedro, ele queria fazer o quê? A mesma coisa que Jesus? O que é isso? Qual é a primeira revelação que a palavra está trazendo do texto para mim e para você? Sabe qual é? Que nós é nós, irmão. E jacaré é um bicho que tem uma serra nas costas. Essa é a primeira revelação da palavra para você hoje. Você tem que aprender o seu lugar. Sacou? Não seja um crente entrão, irmão. Você tem que ser um crente moitão. Nunca seja voluntário para nada. Se você não serviu o exército, aprende isso. Sacou? Você chegou no quartel, perfilou, todo mundo lá, você já rapou o cabelinho, tá lá de milico, né? Tá fazendo exercício, aí chega o sargento e fala assim, tem alguém que sabe dirigir? Aí sempre tem os metidos, né? Porque todo mundo tem 18 anos e ninguém tem carteira. Aí tem o safo, né? Não, eu sei. Quem sabe dirigir, vem para fora. Aí o cara sai e fala, ó, cada um com um carrinho de mão pode juntar tudo aquele lixo. Cara, nunca seja voluntário para nada. Aprende isso aí com o teu pastor. Aprende com o teu pastor, irmão. É melhor você aprender pelo erro dos outros. Aprende isso aí que eu estou te ensinando.
A gente normalmente aprende através dos nossos erros. Por quê? Porque a gente não consegue, irmão, parar e observar e ouvir. Daí a gente se mete e fala, Senhor, permita que eu ande em cima da água. Ele fala, claro, vem, pula aí, sai andando, rapaz. Quantos metros você vai andar? Até que a onda começa a dar nas tuas costas, o vento subiar na tua cabeça. E você se cagar de medo e começar a afundar. Quanto você acha que você vai conseguir andar? Eu estou te dando aqui 20 anos de experiência com Jesus. Te ensinando coisas que ninguém conta para você. Entendeu? Ah, pastor, você está cheio do Espírito Santo. Aí tá a primeira cadeira, os caras tiraram a cadeira, teu irmão sentado numa cadeira de roda aqui, né? E você pregando, né, pastor Edilson? Você fala, nossa, é hoje. Jesus, hoje esse aleijado vai andar. Ah, irmão? Você pregador novo, cheio de bala na agulha, né? Muita porva no cartucho. Ah, irmão? E aí você vai lá e fala, irmão, em nome de Jesus eu te mando, levante e anda, vai! O cara cai no chão. E fica caído lá, porque ele não andou. Aí você olha e fala assim, irmão, sinto muito, mas o irmão teve fé. Coitado do cara, quebrou o dedo e caiu com a cara no chão, tudo ferrado. Por que isso aconteceu? É o Pedro, irmão. O cara quer pular na água e sair correndo, vaso. Fica no barco, irmão. Fica no barco. Eu quero falar sobre isso para você hoje. Fique no barco, irmão. Não pule na água. Porque se você pular, você vai ter que nadar. Cara, se Jesus não mandar você orar pelo cara, não ore. Se Jesus não mandar você emprestar o dinheiro para alguém, não empreste. Se Jesus não mandar você comprar o carro novo, não compre. Se Jesus não mandar você viajar para a Arábia Saudita, não vá. Não se mete, irmão, no que você não foi chamado. Porque você pode se dar muito mal. Ah, mas eu sou, como é que fala? Impetuoso. Eu sou ousado. Irmão, ser ousado não é ser usado. É diferente. São palavras diferentes com sentido diferente. Ter ousadia não quer dizer que você é usado por Deus. Não quer dizer. Pedro era um homem que estava sendo treinado, não é? E ele foi treinado, mas ele aprendeu com seus próprios erros. Porque o Pedro, ele era impetuoso, ele era sanguíneo, ele não sabia esperar, ele era apressado, né? Ele era atrasado, sempre estava atrasado, porque ele estava correndo atrás das coisas. Eu sei que lá no final o resultado foi legal, né? Não foi? É legal, mas você acha que os outros, que o Felipe, por exemplo, Felipe foi transportado, irmão, por um redemoinho. Veio um redemoinho, lembra do Tasmania? Levantou ele, levou ele em outra cidade. Está na Bíblia isso. Mas você não vê o Felipe pulando do barco. Você não vê o Felipe... Você não vê. Felipe era diácono da igreja. Profeta, operador de milagres. Porém, ficava na dele, irmão. Só aqui, ó. Ó. E com a boca dele, ó. Ele não afundou no mar. Ele não foi o cara que traiu Jesus. Ele estava junto com todo mundo. Por quê? Porque em vez dele ficar se metendo onde ele não foi chamado, ele estava com o seu joelho no chão orando. Estou te dando um conselho de sabedoria hoje. Ele estava com o seu joelho no chão orando. Eu sei que às vezes o Senhor nos dá uns impulsos, vamos colocar assim, né? Às vezes a gente recebe um impulsionamento de Deus para tomar uma determinada atitude e você tem que ter coragem para que isso aconteça. Até eu vi um pregador americano
falando sobre isso, eu estava vendo a mensagem dele, achei muito legal, e ele traz um exemplo. E ele fala que não adianta você ter chamado, não adianta você ter unção, se você não tem coragem. Porque o chamado e a unção não são nada se você não tem coragem de levantar e fazer o que Deus está mandando. Né? Então é a tua coragem, o teu ímpeto que vai fazer, mas atrás está a tua unção. A tua unção faz você ter uma particularidade com Deus. A tua unção faz você ter uma intimidade com Deus. A tua unção faz você ser sabedor da vontade de Deus. O Senhor levou você lá para fazer aquilo. Ele já falou com você. Ele já ministrou o seu coração. E você chega lá consciente do que você vai fazer e dono da situação. Isso aí é uma coisa. Isso aí é uma coisa. Agora, outra coisa é você ir juntar pinhão, né? E você não saber se a pinha caiu ou não. E aí, quando você vai levar uma sacola, você pode levar uma sacola pequena ou uma muito grande. Você leva uma grandona e só acha 5 pinhão. Leva uma pequena e acha 50. E aí você fica... Porque você vai na sorte. E na sorte pode acontecer 50% de chance. 50% de chance, não. Então, a questão é, vale a pena arriscar? Numa situação que talvez não tenha como remendar depois? Você já imaginou você falar alguma coisa para alguém porque você acha? Ah, eu acho que Deus vai fazer isso aqui na sua vida, irmão. Estou achando que Deus vai te dar um carro. Eu acho. Você não tem que achar nada, irmão. E se você achar não for seu, devolva, né? Não pegue. Não pegue. Eu estava com uma sacolinha no meu carro, das coisas do meu outro carro que eu troquei para o outro, daí estava a sacola amarradinha em cima. Daí a Manuela abriu para tirar. Ah, pai, tem uns doces aqui. Abriu, tinha 100. Eu falei, oh, é seu? Não, então não pega, é meu. Não, mas eu achei. Achou dentro do meu carro? Cara, não ache. Achou, não é seu, devolve, não pega. A gente não vive por achar. A gente não vive por ver. A gente vive por fé. O crente vive pela fé. Então você, na tua fé, o Senhor já falou com você. Na tua fé, o Senhor já mostrou para você. Se o Senhor mostrar você andando sobre as águas, irmão, show de bola. Show de bola. Sai correndo, você vai andar em cima d'água. Se tiver fé e coragem, vai acontecer. Mas o Senhor precisa falar com você. Quando você faz como Pedro e diz, Senhor, se és tu, presta atenção porque você faz isso sempre. Se és tu, permita que eu desça do barco e vá andando até aí. O Senhor falou, não, sou eu, pode vir. Você faz isso sempre. Você diz assim, Senhor, se o Senhor está nesse negócio, eu vou lá e vai dar tudo certo. Não é assim que você faz? Sim ou não? Ah, irmão? Você faz isso, você pode não admitir, mas você faz isso. Não, mas eu tenho fé que eu vou chegar lá. Cara, Deus falou para você ir? Deus te deu um sonho de revelação? Deus te deu uma visão? Deus usou um profeta? Deus falou para você mesmo, para você fazer? Te instruiu adequadamente a respeito disso? Se não, irmão, é 50-50. Como qualquer outra pessoa. Se a tua sorte estiver em dia, se você tiver de má sorte, aí dá errado. E lembre-se que crente tem sorte, sim. É a Bíblia que diz isso. E se você está de má sorte, você está no mato. Toda vez que teu pão cair, vai cair com a manteiga para baixo. Está de má sorte. Você está de boa sorte, ele cai com a manteiga para cima. Você e come. Você cai com a manteiga para baixo, você vai comer como? Tem que jogar fora. Quem está entendendo a mensagem? Então Pedro, ele teve a ousadia, bênção. Ele teve fé, bênção. Porém, a fé dele durou quantos minutos? A Bíblia diz que ele saiu, deu 1, 2 e já... Olhou para quê que ele olhou? Para as ondas e para o... O que significa isso na sua vida?
que em vez de você olhar para Jesus, você olha para as circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, aí você vai ter uma dificuldade enorme. Você não pode olhar para a circunstância. Se a circunstância é ruim, não interessa. Se Jesus mandou, se Jesus falou, se Pedro de fato tivesse fé, ele tinha ido correndo até Jesus. Chegava lá, dava um abraço a Jesus e falava, vamos lá, Senhor, vamos lá. Na fé. Mas Pedro pensava que tinha fé, mas ele não tinha. Não tinha. Pedro, ele era conduzido pelo seu ímpeto. A sua impetuosidade o conduzia, e não a sua fé. A fé dele ainda não era madura, a fé dele ainda não era crescida, a fé dele ainda não era firmada o suficiente para que ele pudesse sair e ir andando até onde ele precisava e voltar. Ele não tinha essa fé. Então, o que é que isso traz como mensagem da palavra mais uma vez para nós? A segunda revelação da palavra, irmão. Vocês não são as meninas superpoderosas. Não são. Não são. Porque o crente não põe uma roupa de crente e sai bancando super crente. Isso não vai acontecer. Não adianta você pôr um terno, uma gravata, pegar uma Bíblia, fazer tua barba, cortar teu cabelo, começar a chamar todo mundo de irmão, né? Qualquer coisa você levanta a mão e fala glória a Deus, aleluia, ô vaso, tamo junto, irmão, é Deus, né? Começar a usar essas palavras, esse crentez, né? E aí vaso, e aí manilha do rio de Deus, né, irmão? Cetro do anjo, espada do anjo de Deus, não adianta. Se você não tem fé. Porque a hora que o diabo dá uma remada nas tuas costas, você desvia. E não vai dar a segunda, ele vai dar uma só, o cara pula fora. Eu já contei para vocês uma história, uma vez eu abri uma igreja em Joinville, faz muitos anos. Um presbítero da Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus, veio congregar comigo, ele e sua esposa. Nossa, cara, do lado da casa dele, alugamos um lugar, ele foi para lá, que glória, a igreja começou a crescer, a ter vida, ganhamos almas para Jesus, começamos a batizar, o diabo tirou o emprego da esposa dele, foi mandado embora, justa causa, trabalhava 20 anos na empresa, aí começou, né, entrou uma lutinha financeira, passou mais um mês, mandaram ele embora. E olha que Joinville é o lugar do emprego, né? E eles começaram a procurar emprego, não achou, o filho ficou doente. Aí os caras vieram tomar o carro. Aí cortou a luz. Quando cortou a água, ele abandonou a igreja e foi embora. Quantas remadas ele levou? 4. Então você tem que estar preparado, irmão. Fazer a obra de Deus não é de qualquer jeito. Fazer as coisas para Jesus não é qualquer um que faz. Não é qualquer um, irmão. Sinto muito em lhe dizer isso. Nós não estamos falando de salvação. A Bíblia diz que se você crer e for batizado, você será salvo. Aí se nós estamos falando de salvação, isso é para todo mundo. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Então todos têm a oportunidade de morar no céu, basta que você queira, que você ande dentro da palavra, que você faça aquilo que Deus tem preparado para você. Glória a Deus e aleluia. Eu acho que morar no céu já é uma coisa extraordinária, tá louco de bom. Se eu for, eu já tô louco de feliz. Fui morar no céu. Agora você quer subir mais um degrau. Porque na verdade você está subindo o degrau da dificuldade, as pessoas não entendem isso. Ah, pastor, mas eu quero ser obreiro. Oh, quer mesmo? Beleza. Então isso implica para você em quê? Mais responsabilidade. Você é levantado a diácono da igreja, é o primeiro degrau. Filipe era diácono da igreja. Orava, profetizava, revelava. Foi transportado de uma maneira extraordinária pelo anjo de Deus. Né? Era um homem extraordinário, uma igreja né, que ele começou e cresceu, foi extraordinário. Um cara extraordinário. Um diácono. Aí você vai para o segundo degrau, presbítero. E aí você almeja ser pastor. Boa coisa é. Ô, ser pastor, show. Aí você está preparado, irmão? Você está preparado psicologicamente para enfrentar o que você vai passar quando você for levantado a pastor? Está preparado?
para ficar desempregado, para viver de cesta básica, para todo mundo chamar você de vagabundo, dizer que você não quer trabalhar mais, que agora você virou crente, você virou vagabundo, vadio, que a tua família está passando necessidade. Você está preparado? Para ninguém mais convidar você para ir em aniversário nenhum, festa nenhuma, para todo mundo falar mal de você, para as pessoas falar mal de você nas tuas costas. Você está preparado para isso? Para viver sozinho, para ser solitário, para levar porrada todo dia, para levar pedrada todo dia, para você chegar no final do dia, trabalhar, pegar no teu bolso e não ter um centavo e tá com fome. Você está preparado para isso? Porque tem gente que acha, irmão, que trabalhar para Jesus é só glória. Ele vai trabalhar para Jesus e Jesus vai bombar na vida dele de uma maneira extraordinária. Vai superabundar. Tem até alguns que falam assim, irmão, eu vou trabalhar para Jesus, porque a Bíblia diz que nós vamos comer o melhor da terra. O que é o melhor da terra para você? O que é comer o melhor da terra para você? É você depender de cesta básica, não ter dinheiro para comprar aí no mercado, todo mundo vai, mas você não vai. Você tem que esperar Jesus te dar. E aí Jesus tem que tocar no coração de alguém, sabe Deus quem? E pode demorar para testar a tua fé. Quanto tempo você pode ficar comendo só arroz? Quanto tempo você pode ficar comendo só couve? Quanto tempo você aguentaria, você, a tua esposa, a tua família em pé, se tivesse só couve para você comer, aí cortou a sua luz, o chuveiro é água gelada, não tem internet, não tem TV a cabo, não tem carro, não tem loja para comprar sapato, porque você tem que ganhar de presente, porque senão você não tem. Não tem loja para você comprar terno, porque você tem que ganhar de presente, porque senão você não tem. E aí, se você aguentar isso 20 anos, como eu passei, 20 anos, não é 20 dias, 20 anos, aí Jesus começa a te abençoar, que aí a tua fé foi provada, aí você mostrou para Jesus que você está firme na fé, que você não vai desviar, que você vai ficar firme, tua vida vai ser, aí é coisa, mas até passar 20 anos, irmão, você faz o quê? Eu pergunto para você, o que é que você faz? Porque Jesus não deixa você trabalhar, não importa que você é um excelente profissional, como é o meu caso, na minha profissão, não importa. As coisas as quais o Senhor coloca você para fazer, porque às vezes você tem que ir trabalhar numa determinada empresa para fazer um serviço que você jamais faria, porque você precisa falar de Jesus para uma pessoa que trabalha lá e você tem que ganhar ele. E aí Jesus leva você lá, irmão, para abrir valeta, para limpar esgoto. E aí você fala, nossa, mas eu nunca limpei o esgoto da minha casa, agora vai, tem que trabalhar no esgoto. Você não quer trabalhar para Jesus? Ou você acha que trabalhar para Jesus é para os Estados Unidos e ficar passeando em New York City? É isso que você acha? Hã? É isso aí que você acha, irmão? Trabalhar para Jesus é só glória? Não é, irmão. Trabalhar para Jesus é descer do barco e afundar. E se Jesus não te dá a mão, você morre afogado. Se você não estiver na presença de Jesus, você está ferrado. Quanta gente que eu conheci, falar aqui com o pastor Edilson, que a gente veio da mesma igreja, no mesmo lugar, né? De amigos nossos que congregaram com a gente a vida inteira, que estão desviados. Saiu, perdeu, quebrou. Quantos? 90% mais da nossa geração. Porque não aguentou o pau, irmão. Não aguentou a remada nas costas. Não aguentou a remada, irmão. E ficou para trás. Porque a Bíblia diz que no céu só vai entrar os valentes. O que você acha que a Bíblia quer dizer com isso? Que no céu só vão entrar os valentes. Que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Alguns textos, a tradução usa a palavra tímido. Aqui é a mesma coisa. Jeremias fala que se quando você chegar diante de Deus, você não tiver sangue na tua espada, você não vai entrar no reino, porque você não lutou. Então você precisa ter o entendimento de que o reino dos céus, meu irmão, ele não é uma brincadeira, ele não é uma piada, ele não é uma viagem de férias. Ele não tem nada garantido. Jesus nunca prometeu nada para ninguém. Vem comigo, assim que ele falou, que eu vou te dar um bom salário, que você vai ganhar um bom carro, que você vai vestir roupa bonita. Eu vou colocar você numa igrejona aí e vai ser só glória. É isso que Jesus disse?
Ou ele disse, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Não foi isso que Jesus falou? Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele, tua cruz está aí? Pergunta para ele. Tua cruz está aí, vaso? Pergunta para ele. Cadê tua cruz? Balança ele, irmão, cadê tua cruz? Não estou vendo, cadê tua cruz? Tua cruz está aí? Ah, você não quer levar a cruz? Você não quer levar então, tua cruz. Sem cruz, sem céu, irmão. A cruz é a chave para abrir a porta do céu. Um ministério sem cruz é um ministério sem valor. Sem valor. A vida com Jesus, ela não é fácil, ela é difícil. Eu tenho falado aqui, para você ir para o céu vai ser difícil, não vai ser fácil. E não é qualquer um que vai entrar no reino do céu. Não. São só aqueles que perseverarem até o fim. Jesus disse isso no livro de Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim, não é isso que ele falou? Esse será salvo. E se você desistir no meio? E se você afundar? A maioria das pessoas, quando se depara com dificuldade, ele muda o caminho. Ele sai da igreja, ele vai para outro lugar, ele abandona aquilo. Eu não estou falando de doutrinas erradas, falsas, eu estou falando de igreja de Jesus. Ele prefere ir por outro caminho. Quando ele se depara com uma coisa que ele não aceita. Você já experimentou você tratar um assunto com uma pessoa que é crente, você gosta, e daí você fala um troço que ele não gosta, cara, que ele faz? Mas ele está errado. Você está exortando ele. E a Bíblia diz que se você vê o irmão no pecado, olha o que a Bíblia diz. E você não o exortar para que ele saia do pecado, e ele morrer no pecado e for para o inferno, o preço que você vai ter que pagar da alma dele é de sangue. E eu pergunto, qual sangue você vai dar para pagar o dele? O meu é que não é. O meu é que não é. Você vai ter que dar o seu. E aí? Se você vê o cara errado, no pecado, você tem a obrigação de exortá-lo. Você tem a obrigação de falar. Ah, eu não vou falar porque eu vou arrumar treta. Quer saber de uma coisa? Eu vou calar minha boca porque se eu falar alguma coisa aqui eu vou levar porrada. Ah, pastor, é melhor eu nem falar nada porque se eu falar alguma coisa vai sobrar para mim. Não é assim? Mas a gente está falando de palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Tempo e fora de tempo. A gente deve fazer isso. Principalmente quando você está no meio dos ímpios. E alguém faz uma brincadeira, ou conta uma história, ou faz uma... Esse final de semana a gente deu risada, que eu estava no sítio. E a minha caminhonete preta deu um defeito, está na concessionária, faz um mês já, que eles não conseguem descobrir qual é. E eles me deram uma reserva branca. E tem os adesivos da concessionária do lado, assim, tipo test drive, telefone, aquelas coisas, carro de concessionária. E eu fui para o sítio final de semana, e daí estava eu, o Branco, o Vili e o outro irmão, que eu me esqueci o nome dele agora, mas em 4. Fomos na casa de um cara que vende madeira. Vende carvão, e ele compra madeira aqui, faz carvão. Esse troço meio escondido dele, né? E eu vim na estrada, e daí o Branco falou, aqui, aqui, aqui. Sabe aqueles caras bem queridos, né? E eu pisei no freio, fez aquele... na rua de terra, né? Que essa caminhonete aí não tem pneu para andar na terra, pneu de andar no asfalto, então você pisa lá, escorrega um pouquinho. E fez assim e entrei de supetão no terreno dos irmãos. Quando eu parei na casa, todo mundo saiu correndo pro mato. Todo mundo correu. Vazou. Ficamos olhando. Depois eles foram voltando assim.
Daí o Branco abriu o vidro, eles conheceram ele. Falou, ô Branco, é você? Não, nós achamos que era o Ibama. Essa caminhonete estranha ainda, pensamos que era o Ibama. Os caras agarraram o mato, irmão. Não é? Você já pensou, Jesus, o anjo chegar na tua casa assim de surpresão, pegar você no pulo? Né? Você fazendo coisa errada? Então a gente mesmo no meio das pessoas, mais distraídas, né? A gente deve manter na nossa vida o nosso discurso cristão, sempre. Independente de qualquer coisa. Nós não discutimos religião, você não deve fazer isso. Não deve ficar falando mal da religião de ninguém. Não deve. Eu acho que a gente já tem maus exemplos o suficiente dentro das nossas igrejas, né? Para ficar falando da igreja dos outros. Não é? Então é melhor a gente, né, cuidar com a nossa língua, que é mais saudável, né? Minha opinião, claro. Mas dentro dessa doutrina, nós ainda assim precisamos manter uma postura adequada e correta de falar a verdade sempre. Então, quando alguém perguntar alguma coisa para você, você não precisa se meter na conversa dos outros. Mas quando alguém perguntar para você, você deve responder sempre com a verdade. Sempre com a verdade. A gente sábado foi no supermercado, que daí no sábado eu compro comida para a galera que trabalha lá, tem bastante gente que trabalha, né? Para semana a gente vai comprar carne, essas coisas e tal. E aí eu comprei uma caixa de cerveja sem álcool, cerveja preta, que o cara vende lá, cerveja da Colônia, que eu acho muito legal. E eu comprei uma caixinha de cerveja sem álcool e uma outra de Budweiser sem álcool também. O pessoal ia jantar lá de noite, eu compro sempre cerveja, mas sempre sem álcool, né? Comprando. E aí alguém que conhecia uma das pessoas que estava conosco ali, um dos guri, que trabalha lá com a gente, falou, nossa, vamos fazer uma festa, mas vamos comprar só cerveja sem álcool? Eu olhei para ela e falei assim, mas a cerveja com álcool que é bom, que deixa a gente meio tonta. Eu falei, irmã, tem gente que já nasceu tonta, vai tomar álcool para quê? Ela ficou me olhando. Né? Você não precisa deixar de falar a verdade, irmão. Mesmo brincando e dando risada, você fala a verdade. Você não precisa deixar de falar a verdade. Você fala a verdade. Dando risada, mas você está falando a verdade. Então, a gente no texto... Deixa eu ver o nosso horário. Estamos quase no horário já. No verso 27, Jesus disse, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. 28, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sempre tem o... Nossa, aquele irmão é uma bênção, pastor. Mas... Pastor, eu estou indo numa igreja, cara, minha igreja é uma bênção, mas os caras fazem batismo com balde. Minha igreja é uma bênção, mas eles batizam as crianças na aspersão. Essa semana que passou agora, tem uma irmã que veio dos States, amanhã eu vou ver ela, veio dos States. E dela com problema espiritual, obra de magia negra, estava doente, uma série de coisas. Eu orei semana passada, ela já melhorou bastante. Essa semana retrasada, semana passada, orei de novo. E dela já olhando para mim, dizendo, meu Deus, pastor, mas você orou, eu estou muito bem e tal, lá, né, bico de pata, asa de barata, botina larga, você sabe, né, que ela conversou e tal, não sei o quê. Ela disse assim, mas por que lá eu não melhoro? Eu falei, por causa da igreja onde você congrega. Que igreja você congrega? A igreja batista. Eu estou falando a verdade, não estou inventando nome de ninguém. Igreja Batista. Ah, mas o meu pastor é uma bênção, mas você está endemoniado. Sinto muito se você está aí é da Igreja Batista, mas a verdade é verdade, tem que falar. Né? O cara não acredita nem no Espírito Santo, imagina no diabo.
Ela ficou me olhando meio assustada assim. Eu falei, irmã, eu vou perguntar uma coisa para você. Eu conversando com ela, estou dando testemunho aqui. Eu disse, a Bíblia diz que você reconhece uma árvore como? Pelo fruto. Eu falei, você é fruto do seu pastor e da sua igreja. Então, para você estar com uma alma de feitiço, ter que sair dos Estados Unidos e vir aqui, é porque teu pastor não presta. Porque se ele prestasse, você não precisava ter vindo aqui. Cara, isso é uma coisa óbvia. Como que as pessoas não acordam? Eu sei que tem gente que vai ficar chateado comigo, dizendo, ai, pastor, eu vim lá da minha igreja aqui, você está me ofendendo. Cara, vai a merda, irmão. Acorda. Acorda, irmão. Acorda, pega um balde, dá uma cuspidinha aí, cara. Poxa vida, irmão. Ah, pastor, eu estou doente, vim aqui para você orar, para eu ser curado. Você congrega comigo? Não, congrego lá na igreja tal. Cara, e por que você não pede oração para o teu pastor? Ah, lá não tem essas coisas. Eu falei, você está fazendo o que lá? O que você está fazendo lá? Ah, mas eu gosto, então vai lá. Eu não tenho nada com isso, não é problema meu. A Bíblia diz que eu sou pastor das minhas ovelhas, não da dos outros. Dos outros. Eu não sou pastor dos outros, irmão. Sou pastor das minhas ovelhas. É delas que eu tenho que cuidar. É o que a Bíblia diz. Cada um, irmão. Já falei para você. Jacaré é um bichão que tem uma serra nas costas. Eu já estou te falando aqui todo dia. Quando eu saí da Assembleia de Deus, o meu pastor disse para mim, disse para o Edilson também, porque ele saiu do mesmo lugar, nosso pastor eu mesmo, ele disse assim, ó, nunca ore por ovelha de outra igreja. Porque senão os caras vão falar que você está aliciando elas para tirar da outra igreja para vir para a sua. E ele tem razão, não tem? Ele tem razão. Então, irmão, se você tá no restaurante, você está comendo, a comida é boa, tudo é bom, o preço é bom, você vai comer em outro lugar por quê? Né? Por quê? Então, se a sua igreja é boa, se o seu pastor é um homem de Deus, se a palavra que está sendo pregada lá é a verdade, por que você vem aqui? É uma pergunta. Eu sei que eu estou sendo, né, de repente, mal educado, sei lá, grosseiro com você que vem me visitar aqui, mas eu preciso falar isso para você, irmão. Eu preciso não falar, depois Deus me pega. Eu tenho que falar isso para você. Eu tenho compromisso com Jesus, eu tenho compromisso com o Evangelho, eu preciso falar isso para você. Eu sei que às vezes a gente vai visitar uma igreja, outra e tal, mas cara, se a tua igreja é uma bênção, você tem que ir noutra por quê? Você já pensou você torcer pro Furacão, o melhor time do mundo? Do mundo. Daí domingo o cara fala assim, ei, vamos no futebol do jogo do Paraná? Ah, irmão. Ah, irmão, vai ter Paraná e Coxa. Sai fora, cara. Eu gostasse de porco e bosta, eu ia num chiqueiro. Lá que tem. Você mereceu, Alemão, você mereceu. Hã? Cadê os coxas? Deixa eu ver, ele tá bravo. Eu estou errado do que eu estou falando? É mentira o que eu estou falando para você? Você precisa acordar, irmão. Porque Jesus está voltando e tem muita gente que quando Jesus voltar não vai nem saber que Jesus veio. Porque a doutrina da igreja onde ele congrega não crê no arrebatamento. A doutrina que ele vive em determinadas igrejas não acredita na ação, nos dons do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo. Ele não crê nessas coisas, irmão. Eles creem que os dons ficam lá com os apóstolos e acabou, não tem mais. Eles creem que eles foram escolhidos por Deus e eles não precisam fazer nada para ir morar no céu, porque eles são tão bons que eles merecem ser salvos. E eles estão aplicando essa doutrina e muita gente, tem muita gente. Em contrapartida, tem outros aí que estão ensinando as crianças a ser escoteira, até inventaram o escoteirismo. Porque eles dizem que as crianças vão ficar tudo na tribulação, daí tem que aprender, eles guardam semente, guarda isso, porque quando acontecer a tribulação, eles vão ficar tudo aí. Eu não, irmão, quando acontecer a tribulação, eu já antes. Porque a minha Bíblia diz que nós somos pré-tribulacionistas, a minha Bíblia diz isso. Diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou nessa pegada aí. Jesus vai voltar, eu quero ouvir o som da trombeta e eu vou vazar, irmão. E se você quiser, você se converte para você ir junto comigo. A Bíblia diz que nós vamos se encontrar com Jesus lá nos altos céus. Eu não quero nem saber.
Não quero saber de tribulação, irmão. Não quero saber dessa... Eu estou andando aí. Aquele bicho que tem cabeça de leão, rabo de escorpião. Você já viu corpo de cavalo, né? Tem um bichão que vai sair do chão. Vai ser um reptiliano, segundo alguns, né? Vai sair dos miolos da terra. E eu não quero nem ver isso aí, irmão. Eu quero, ó... Não quero ser escoteiro, aprender a fazer nó. Nada disso, não quero, irmão. Machado, semente, tá repreendido isso aí. Não. Eu não, irmão. Eu vou fazer churrasco, tomar Coca-Cola e vou queimar tudo. Porque eu sei que quando Jesus voltar, eu vazo, eu não deixo nada pro diabo festar aí. Porque nós vamos lá, tudo que nós ficar aí, o diabo vai festar, irmão, que ficar. Mas e as igrejas que não acreditam nisso, vai subir no arrebatamento? E você que não acredita na palavra de Deus, que não quer se converter a Cristo, confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, batizar para arrependimento de pecado, e tá achando que vai para onde daí? Para o céu? Da boca da onça você vai. E Jesus está às portas para voltar, irmão. A Bíblia diz isso. Jesus está às portas para voltar a buscar a sua igreja. E você está preparado? Você está ouvindo a palavra de Deus, está colocando ela em prática, está se convertendo, está se arrependendo de fato do seu pecado, está disposto a mudar de vida, a abandonar todo esse mundão velho aí que está aí fora, para se tornar uma nova criatura, andar na presença de Jesus e ser uma bênção? Você está afim disso aí? Porque se você não tiver, você vai para o inferno. Vai para o inferno, irmão, vai para o quinto dos infernos, aliás, né? Eu falei hoje de manhã isso. O quinto dos infernos. Vai queimar no mármore, como dizia na novela. Né? Vai queimar no mármore. Jesus não veio para condenar você, ele veio para te salvar. Mas só vai ser salvo quem crer. Se você não crer, você não vai. Então, de repente, você pode, observando o texto que nós estamos tratando hoje, falando sobre impetuosidade e sobre obediência, é melhor você ser de boa e obediente do que você ser impetuoso e desobediente. Então, para a gente se mover, para a gente sair do lugar, se mexer, nós precisamos ter a anuência de Deus. Deus precisa falar conosco. O apóstolo Paulo, quando fazia suas viagens missionárias, teve alguns lugares onde ele não pôde pregar, porque ele disse: o Espírito Santo não permitiu que eu entrasse para pregar nessa cidade. Mas tem gente que fala: não, nós temos que pregar para todo mundo. Vamos lá. Deus mandou você ir. Então não vai, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer uma obra lá em Londrina. Irmão, mas Jesus mandou você ir em Londrina? Não, mas é que lá a gente vai lá, fica com os pés vermelhos, tem uns caras legais, eu vou lá dar uns glória lá. Não se mete onde você não é chamado, irmão. Fica no barco. Ficar no barco significa ficar na presença de Deus. Ficar no barco significa esperar o teu momento. Ficar no barco significa ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. Não é ser afobado e fazer as coisas segundo você quer, segundo você acha, segundo aquilo que o seu coração deseja. Não. É fazer as coisas segundo a vontade de Deus, segundo o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Se Deus já falou para você sair fora, sai fora. Está esperando o quê? O que você está esperando? Para tomar uma ação na tua vida, uma atitude? O que você está esperando? Começar a afundar? É isso que você está esperando? Precisa afundar? Não é melhor obedecer? Nós precisamos fazer escolhas na nossa vida. Precisamos. E precisamos sim ter coragem para fazer essas escolhas. Nem sempre elas vão parecer as melhores. Mas quando elas são embasadas pela palavra de Deus, elas são as certas. E toda vez que nós vamos tomar uma decisão, nós precisamos pensar: o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? É isso que você tem que pensar. Se a Bíblia diz que você deve fazer, faça. Se a Bíblia diz que você não deve fazer, não faça. E assim a tua vida vai ser uma bênção. Por quê? Porque você está vivendo aonde? Na obediência de Deus. Amém? Fica de pé então que nós vamos orar. Feche os seus olhos.
Senhor, eu já trouxe aqui hoje aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Já ministrei aqui tudo aquilo que o Senhor me deu. Não estou levando absolutamente nada para casa. Tudo que o Senhor colocou na minha boca eu falei. Mas eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Que nós andemos na tua presença, Senhor, e sejamos uma bênção. Em nome de Jesus. Eu peço mais uma vez que o Senhor abra os nossos olhos, Jesus. Não deixa o teu povo viver enganado na religiosidade. Mas faz, Deus, com que eles despertem para a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, meu Deus, permita-nos levantar a nossa casa sobre a rocha, porque em breve, Senhor, haverá uma grande tempestade, para que nós não sejamos arrastados, porque estamos fincados e firmados na areia. Nos ajuda, meu Deus, para que tomemos as decisões corretas, para que façamos os investimentos certos, para que andemos pelo caminho adequado e correto, para que tudo, Senhor, nos vá bem. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua destra da justiça nos sustenha, nos mantenha em pé, firmes, sensatos. Que o Senhor possa nos dar discernimento das coisas. Que o Senhor possa nos dar, Deus, sabedoria, para que a gente possa lidar com todas as situações que estão por vir na nossa vida. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar. Querido Deus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor seja conosco. Eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor nos conduza pelo teu caminho. Que o Senhor nos leve, Deus, segurados pela tua mão, para que possamos fazer, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor venha nos sustentar com a sua destra, para que andemos na tua presença e sejamos, meu Deus, uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se trouxeram, né, os seus dízimos, tem um sinal assim com a tua mão. Os irmãos vão distribuir os envelopinhos para vocês, para que você possa deixar a tua oferta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, e vir trazer as suas ofertas aqui.
Amém? Tá abençoado? Graças a Deus. Pastor Cunha, hoje é teu dia, né? Venha orar então, despedir o povo, orar pelo povo, abençoar eles, por favor. Ai, Jesus amado. Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar em pés, por favor. Se você quiser, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua face para agradecer, Senhor, a Tua palavra sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, compreender a Tua palavra, que nós possamos adaptá-la, Senhor, à nossa vida, que nós possamos colocá-la em prática em nome do Senhor Jesus. Peço que o Senhor venha sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha guardá-los, levá-los todos em paz à sua casa, que todos nós tenhamos uma noite de sono reparador. Que peço, Deus, que o Senhor venha com uma unção de cura sobre cada um dos teus filhos, uma unção de libertação sobre cada casa, Senhor, que seja uma noite tranquila, que todos aqueles que têm insônia nessa noite possam dormir, possam ser libertos, possam ser curados, que cada um que tem dor, Senhor, que sare essa noite, Senhor, que seja abençoado. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, toma cada um, Senhor, que está atento a esse culto, que está, Senhor, conosco, partícipe, Senhor, que seja, Deus, a tua destra sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o teu povo, Senhor, abençoo cada um deles, cada casa aqui representada, Senhor, abençoo cada um da sua família, pai, mãe, filhos, irmãos, que sejam todos, Senhor, porque a tua palavra vem sobre a nossa casa, então recebemos a tua bênção sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor leve cada um na tua paz, leve cada um nas suas mãos, na tua segurança, e abençoe, Senhor, a todos em nome do Senhor Jesus. Coloque tuas mãos na posição de receber. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais doce paz. Tenham todos uma semana abençoada e um mês abençoado, em nome do Senhor Jesus. Vamos todos em paz, amém? Deus abençoe a todos.